Então, só para você ter uma noção, na fase 1, foi realizado o teste de desempenho do freio de serviço, foram realizados os testes de rampa, e já eu volto neles. Foram realizados também testes de desempenho de ABS e testes de calibração do modelo virtual longitudinal. Eu já explico cada um desses tópicos na sequência. Na fase 2, foram feitos testes, novamente, de desempenho de estacionamento, teste de desempenho do sistema de ABS, novamente, testes de rampa, agora esse já é mais outro tipo de teste de rampa, mas eu já chego neles também. Teste de dinâmica lateral, curva de raio constante de 50 metros. Teste de dinâmica lateral, pulse steer. Teste de dinâmica lateral, que é o single lane change. Teste de dinâmica lateral, giro de 90 graus em baixa velocidade. E aí, voltando especificamente aos testes de rampa, né? Talvez a crítica maior, mais específica, seja em relação à configuração ter sido aprovada com o cavalo trator 6x2. Porque havia, salvo engano, desde 2011, uma limitação que foi criada para que determinados conjuntos, a partir de 57 toneladas, só pudessem ser tracionados por veículos com a configuração 6x4. Que significa o quê? Que os dois eixos traseiros eles têm que ser motrizes, né? No 6x2, tem dois eixos, apenas o primeiro é motriz, para que, eventualmente, um leigo entenda bem essa diferenciação. Qual que é a crítica, pelo que eu observei, né, na imprensa especializada? É que eles indicam que, supostamente, esse veículo, na configuração com 6x2, não seria capaz de vencer rampas, né, aclives, com um coeficiente de inclinação de 6% e um coeficiente de atrito de 0,45, que é o coeficiente previsto na, então, resolução 211 ou 210, se eu não me engano. Uma das duas prevê exatamente essa condição técnica, né? Então, os testes de rampa em Limeira foram realizados, foi construída uma rampa específica, com esse coeficiente de atrito, com esse grau de inclinação, para que esses veículos, esses conjuntos transportadores, fossem testados nessa condição específica prevista na norma. E é interessante mencionar esse ponto, Nelson, por quê? O que a gente buscou fazer nesses testes, né, o grupo de trabalho? Que ele fosse auditável, né, que ele fosse utilizando critérios técnicos científicos, mensuráveis, reproduzíveis, e que eles fossem democratizados, para que não criasse um nicho de mercado ou somente aplicáveis para um tipo exclusivo de veículo. Então, qual que foi o cuidado que o grupo de trabalho teve? De não utilizar nenhum dos recursos adicionais que hoje a maioria dos cavalos tratores dos diversos fabricantes existem, como, por exemplo, controle de tração, bloqueio diferencial, e vários outros. Controle de suspensão, né, que ele aumenta ou diminui a carga de peso no solo. Nada desses adicionais foi utilizado nesses testes de rampa. E em todas as configurações, tanto de 57, 58,5 e 61 toneladas, que é o 58,5 mais o percentual, o veículo, tanto no teste prático quanto no simulador, passaram com tranquilidade, sem utilização desses recursos adicionais e sem patinar. Por quê? Para explicar, talvez, para o leigo, o que eles falam do enrugamento, né, que eventualmente causará fissura ou enrugamento ou trilho no pavimento, ocorre quando há a patinação ou patinamento, né, desse eixo motriz. Eles dizem que, do ponto de vista técnico, o 6x4 não patinaria. A gente, na realidade, vê que, se eventualmente a condição for muito extrema, qualquer veículo patina, dependendo do coeficiente de atrito. Mas, na condição técnica exigida pela resolução do CONTRAN, esse veículo não patinou em nenhuma situação de peso e independente de utilização de qualquer elemento adicional. Ele foi, como poderia dizer, no padrão mais standard, né? Sem qualquer adição de tecnologia, e ele subiu sem patinar. Os gráficos mostram
Eles fazem um estudo da seguinte maneira: colocam o sensor no eixo dianteiro, que não é tração, e o mesmo sensor no eixo motriz. E aí eles avaliam o gráfico do comportamento dele na subida. Se o gráfico estiver igual ou bastante semelhante, significa que a mesma rodagem do eixo direcional ocorreu com o eixo motriz, de forma que ele não patinou. Se ele estivesse patinando, os gráficos seriam diferentes. Teria uma espécie de dente, onde mostra que a eficiência de tração não agiu. E os gráficos são idênticos em qualquer dos testes realizados. Na etapa de farroupilha, foram adicionados também os testes de rampa estática, que aí foi de 5% até 12%. Né? É um pouco diferente desse teste de tração, mas ainda assim ele foi realizado para comprovar que mesmo na rampa de 5%, 10% ou 12%, do ponto estático, ele foi capaz de subir o aclive sem qualquer contratempo, também sem utilização desses adicionais tecnológicos. Então, assim, talvez, volto a dizer, eventualmente os críticos, por desconhecimento de todo o processo que decorreu no ano de 2021 para culminar com o resultado que foi apresentado nas câmaras temáticas e levou o Senatran a concluir por contemplar também esse conjunto na resolução 882. Outro ponto importante que eu não posso deixar de abordar e reforçar, Nelson, é que, até pouco tempo, como que eram feitos eventuais testes, dos quais a gente nunca teve conhecimento, inclusive. Não significa dizer que eles não foram realizados, mas talvez não tenham sido realizados com esse rigor científico, com essa transparência, com essa participação de vários atores do segmento do transporte e de observadores que têm interface com o transporte rodoviário de cargas. Não se tem conhecimento de que nenhum conjunto transportador tenha sido levado a testes com esse nível de complexidade e de cientificidade.